2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu acho que está muito claro. Para quê? Por que testemunhar? Porque é uma ordem divina. Ah, mas eu não vou fazer. Mas isso aqui não é para você fazer mesmo. É só para quem obedece a Deus, para quem segue as Escrituras, para quem é fiel a Cristo, para cristão de verdade. Cristão de verdade, ele simplesmente recebe a ordem e cumpre. Agora, se você não é um cristão ainda, você não é obrigado. Mas se você realmente é um cristão, está aqui uma ordem para você. Você vai seguir o ABCD ou o obedecer? Cristão que é de verdade obedece. É para pregar todo momento, toda chance. Que nem Jesus estava no poço. Os discípulos foram comprar comida. Apareceu uma mulher. Ele aproveitou o momento e pregou para a mulher. Então, ele cumpriu uma ordem que ele mesmo deu para todo mundo. Pregar a tempo e fora de tempo. Tem pregação coletiva, tem pregação individual, tem evangelismo pessoal. Todo mundo pode falar a todo momento e surgem inúmeras oportunidades de se falar de Jesus. Quanta gente doente, quanta gente deprimida, quanta gente desanimada, quanta gente parando no meio do caminho. E quantas dessas pessoas sentam perto de mim, sentam perto de você, puxam assunto e querem ouvir alguma coisa boa. É a hora. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. É para falar, é para testemunhar, é para pregar, é para cumprir. É ordem, é ordem. Quando eu me converti, imediatamente eu comecei a testemunhar. Testemunhar como? Primeiro explicando como é que Jesus me converteu, como é que ele me colocou dentro do Evangelho. E daí eu já fazia convites e os milagres começaram a acontecer. Pessoas recebiam bênçãos, eram curadas. Pessoas mudavam de vida. Quanta gente não mudou de vida? Estava afundado. Mas levantou a cabeça, mudou de vida. E quanta gente Deus restaurou a vida. Por quê? Porque eu tive a coragem de obedecer a ordem. É ordem. É ordem divina para mim, é ordem divina para você, é ordem divina para todos nós. Ah, não, isso é para pastor, isso é para pregador, é para evangelista. Não, eu não era nada disso. Eu era boy de beira de praia. Eu era boy das baladas. Eu só vivia nas baladas, no samba, no pagode. E quando Deus me deu a ordem, eu comecei a cumprir, começaram a acontecer coisas sobrenaturais. Não, mas você é um pastor. Eu sou pastor hoje. Depois que todo mundo viu que a bênção de Deus estava na minha vida, daí me ordenaram ministro. Hoje eu sou um ministro do Evangelho também. Eu sou aposentado da rede pública de ensino, mas sou ministro do Evangelho.
Mas isso aconteceu depois. Depois do quê? Depois de obedecer a ordem e começar a acontecer milagre. Olha, não tem um milagre maior do que um homem na droga, na bebida, perdido, sem lugar para ir. Tem alguns que perdem tudo, perde família, perde filhos, perde tudo, fica só. E essa pessoa se converter e Deus fazer uma mudança radical na vida dele e restaurar a vida dele, a vida social, a vida familiar. Deus restaura tudo, tudo. Quando você e eu cumprimos a ordem de testemunhar a tempo e fora de tempo, Deus salva almas, Deus salva vidas, Deus transforma, Deus muda. E a ordem está aí para quem quer seguir ou não. A ordem está dada, ó. Prega a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Está escrito. Você é um cristão? Você segue a Bíblia Sagrada? Então a ordem está dada. Testemunhar de Cristo é obrigação minha. E é obrigação sua. É obrigação nossa. Ler o que está escrito e executar, Jesus é claro, bem-aventurado daqueles que leem, mas mais bem-aventurado daquele que cumpre. Então é só você fazer a sua parte do negócio. Testemunhar a palavra de Deus. Eu vou ler 2 textos bíblicos extremamente parecidos. O primeiro está em Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Segundo está em Mateus 28:19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 2 ides. 2 ides extremamente semelhantes, mas 2 ides que não são iguais. Por que não são iguais? Porque ide, pregai o evangelho. Não precisa pré-requisito. Se você só vai pregar aquilo que você viu e ouviu, você pode ser um novo convertido. Se entra na igreja, não conhece quase nada, não sabe de quase nada, mas só de você dizer aquilo que aconteceu com você e com Deus, como você se converteu, como Deus está agindo na sua vida, como Deus está fazendo as coisas com você, só isso já é pregar o evangelho. Isso é testemunhar do evangelho. Você não precisa ter aquele pré-requisito de ter os diplomas da vida pendurado nas paredes. Não precisa. Agora, o segundo ID já traz algo diferente. Olha, ID, fazer discípulo. Como é que você vai fazer discípulo sem ensinar ele? Tem que ensinar. E se você tem que ensinar, tem que ter os pré-requisitos necessários. Ou seja, para ser professor, para ser mestre, você tem que pelo menos ser aluno, ou ter sido aluno, ter aprendido alguma coisa, senão você não vai ter o que ensinar. Então, primeiro ID, não tem pré-requisito, mas nesse aqui tem.
Você vai fazer discípulo, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois no segundo versículo diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Como que você vai ensinar alguém sem antes ter se preparado? Isso aqui exige que, no mínimo, você tenha estudado alguma coisa sobre o livro sagrado. E olha que agora os cursos de teologia, eles são divididos em várias fases. Tem o curso básico, depois tem um curso mais aprofundado, depois tem o curso teológico. E depois do curso teológico vem o PhD, as pós-graduações da vida, o mestrado, doutorado, enfim. O mundo de estudo das escrituras e da teologia e de Deus, você pode estudar a vida inteira. Vai ter estudo para a vida inteira. Como diz o caipira, para mais de metro. Porém, você pode começar num básico. Você começa no básico e você já tem uma base mínima para ensinar alguém. É difícil, mas não é impossível. Então, o primeiro ide é mais fácil. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. O segundo já exige mais. Ide, ensinai as nações. Então, meu querido, por que testemunhar de Cristo, da palavra de Deus? Por quê? Porque é a ordem. Ide, pregai o evangelho. Não, mas eu quero fazer um serviço completo. Então, ide, ensinai as nações. A diferença é que o primeiro é mais simples. E o segundo é um pouco mais complicado. Eu fui numa igreja há uns tempos atrás, curioso, fui numa igreja há uns tempos atrás, e o pastor da igreja, ele era um ganhador de alma, mas pensa num ganhador de alma. Ele toca, canta, prega, e ele convence muita gente do pecado, da justiça, do juízo, e muita gente aceita Jesus. Né? No lugar onde ele estava, foi mandado como missionário, ele já tinha feito 2 igrejas. Só que eu observei o seguinte: ele ganhava alma, mas era a esposa dele que ensinava. Ele cumpria o primeiro ide, ele trazia as vidas para dentro da igreja. Mas quem cumpria o segundo ide era a esposa dele, era ela que ensinava. Então perceba que você não precisa saber tudo. Você faz uma parte e outro faz outra. E ele fazia uma parceria com a esposa dele. Já tinham aberto 2 igrejas quando eu cheguei lá e preguei, testemunhei, e o nome de Jesus foi glorificado. Mas é curioso isso. Ele era o pastor da igreja. Ele que trazia as almas. Mas quem ensinava era a esposa. Até porque é uma questão de dom. Né? Você não precisa ter dom para tudo. A igreja é um coletivo. E os dons Deus distribui para várias pessoas. Então você às vezes cumpre um ide, mas quem cumpre um outro é a sua esposa, é um ministro do evangelho, é um professor, um mestre da igreja, enfim. O importante é cumprir a ordem. Ide, pregai, ide, ensinai. É disso que nós estamos falando. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceba que
Esse versículo, ele amplia a área de atuação da pessoa que está testemunhando. Por exemplo, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade. Em toda a Judéia. Judéia é a região em que está inserida a cidade. Então, o que você percebe? Há uma ampliação da área em que deve ser testemunhado. A tendência natural é você começar na sua casa, na sua igreja e na sua cidade. E à medida que você começa, o próprio Deus vai expandindo a sua área de atuação. Começa a te levar em vários lugares. E vai aumentando a sua área de atuação. Então, Jerusalém, Judéia e Samaria. Samaria já é outra região agregada à Judéia. Dá um sentido de que a sua área de pregação, a sua área de testemunho, a sua área vai aumentando. Vai aumentando. Jerusalém, Judéia, Samaria, e depois termina assim, e até os confins da terra. Então, toda vez que você começa a pregar o evangelho, a tendência da palavra de Deus e de Deus é de ampliar os seus horizontes. Você vai começar na sua casa, na sua igreja, na sua cidade, mas não vai parar por aí. Eu, por exemplo, moro na cidade de Caraguatatuba. Depois Deus abriu o estado de São Paulo, que é o meu estado. E eu comecei a testemunhar no estado de São Paulo. Depois Deus abriu todo o Brasil. Se ainda vou em um lugar mais longe do que o Brasil, não sei. Mas a minha área de testemunhar, de atuação referente ao Evangelho, ela também teve essa ampliação. E essa ampliação é natural. Você começa em casa, começa na sua igreja, começa na sua cidade, mas não vai parar por aí. Deus vai te levar em vários lugares. Deus vai permitir que você tenha acesso a vários lugares para que você testemunhe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então perceba uma coisa. Você começa no serviço que você tem todo o controle. Você prega na sua igreja, você prega na sua casa, você prega no seu bairro, você prega na sua cidade. Você controla tudo. Mas à medida que vai ampliando os horizontes, a coisa vai sendo controlada por Deus. Você passa a estar sob o controle de Deus. Isso me lembra Ezequiel 47, que do altar saiu um rio, e o homem saiu medindo o rio. E a água dava para os artelhos, depois vinha até a cintura, depois vinha até os lombos, depois não dava mais pé. E a Bíblia diz que o Espírito pegou ele e levou de uma margem até a outra. Por quê? Porque ele já não conseguia mais pôr o pé no chão. Dá a ideia do que? Da ampliação dos horizontes em que você vai atuar. É bíblico isso. É Deus no comando. No começo você comanda tudo. Depois isso sai do seu controle. Eu, por exemplo, comecei a pregar na minha cidade, na minha região. Depois Deus levantou uma pessoa, um mantenedor, para mim fazer cruzadas em todo o Brasil. Eu estive no Norte, Nordeste, Centro-Oeste,
e adjacências, né? O seu horizonte vai aumentar. Deus vai te livrar. Você obedece o ide. Você começa a pregar o evangelho e Deus vai tomando conta da situação. Você pode começar aí onde você está, mas pode acreditar. Deus vai alargar os seus horizontes, vai alargar a sua tenda. Você vai ocupar espaço que você nunca imaginou. Vai pregar em igreja que você nem sonhou que existia. E isso não acaba. Para pensar. Eu estou com o cabelo branco. E Deus continua me levando para um monte de lugar. Por quê? Porque o ID começa aqui. Mas a gente nunca sabe onde vai parar. Sabe por quê? Isso tudo está sob o controle de um Deus grande e poderoso, que salva, que cura, que batiza, que liberta, que faz sinais, prodígios, maravilhas. Então comece, mas saiba, isso vai crescer. Está escrito, é Bíblia pura. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Prestou bem atenção no versículo. Eu sou um embaixador de Cristo. Você que propaga o evangelho, você que testemunha, você é um embaixador de Cristo. Olha a honra, a importância que a palavra de Deus está nos dando. Eu lembro que eu gostava de ouvir o Billy Graham, eu gostava de ouvir o Tim Swaggart, eu gostava de ouvir vários pregadores nacionais e internacionais, sempre gostei. A gente aprende muito com eles. E uma vez eu vi um testemunho do Billy Graham que me impressionou demais. E falaram para ele: escuta, por que você não se candidata à presidência da República? Você, com o nome que você tem, você facilmente é eleito. Ele respondeu o seguinte: eu deixar de ser um embaixador de Cristo na terra para me candidatar a uma simples presidência da República? Eu não posso fazer isso. Ele deu a entender que o serviço dele ele achava tão grande, tão majestoso, tão honrado, tão glorioso, que deixar de ser um embaixador de Cristo na terra para ser um simples presidente da República dos Estados Unidos da América não era para ele, não servia para ele, era muito pouco. Aí você percebe como algumas pessoas dão um valor tremendo para as coisas espirituais e outras não. Quanta gente não abandona a sua igreja para ser um vereador, um prefeito, um deputado, senador. E não vai ser eu nem você que vamos julgar essas pessoas. Mas sempre tem aquele que faz o caminho inverso. Billy Graham não aceitou de jeito nenhum. Por quê? Porque não, eu já sou uma autoridade, eu sou embaixador de Cristo. Cada um escolhe o seu caminho, cada um escolhe o seu futuro. Mas eu estou chamando a atenção da honraria que é ser uma testemunha do Senhor Jesus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse.
Gente, você se torna um embaixador de Cristo só por testemunhar o Evangelho, né? Você se torna uma pessoa importante. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Tem um monte de gente perdida por aí, precisando conhecer, precisando saber, conhecer as verdades do Evangelho. E nós somos a testemunha, nós somos os embaixadores que vamos até essas pessoas. Tem muita gente precisando ser salva. Tem muita gente precisando da salvação eterna. E é você, e sou eu, que Deus escolheu para fazer esse serviço. Levante-se, testemunhe, pregue, instes a tempo e fora de tempo. Você é um personagem importante. Tem um provérbio que diz assim: o que ganha almas, sábio é. Seja uma pessoa sábia. Aceite o desafio de cumprir a ordem de Jesus Cristo. Ide, pregai, ide, ensinai. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Vão acontecer milagres. Pessoas vão se salvar. Pessoas vão ser mudadas. Pessoas vão ser transformadas. Você vai ver isso a olhos. Você vai ver cara a cara a salvação da alma. Você vai ver cara a cara a mudança. E você vai realmente se conscientizar de que em Deus você se torna uma autoridade. Uma autoridade espirituais, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar você para abençoar as pessoas. Ide, pregai, ide, ensinai, faça a sua parte. Mas eu não sei nem começar. Ore a Deus. Pede para que Ele prepare um momento e comece a fazer aquilo que Deus chamou a todos nós para fazermos. Testemunha. Você é uma testemunha. Vá lá e testemunhe daquilo que Deus está fazendo na sua vida, daquilo que você tem aprendido, daquilo que Deus pode fazer para salvar essas almas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Deixa Deus usar você. Eu vou ler 2 textos bíblicos agora. 1 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. O segundo está em João 15:2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Sabe, queridos? Escolha. O que de mim, de muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis. Há uns tempos atrás, obreiro, um líder, ligou para mim. Olha, aconteceu uma divisão aqui na minha igreja. Eu sei dizer que ele recebeu cristãos vindo de outras denominações, que se integrou aos trabalhos da igreja, e algum tempo depois foi embora e levou metade da igreja. Daí ele pediu a minha ajuda. Eu fui lá e comecei a pregar na igreja dele para reanimar, para ajudar ele a restaurar tudo. Aí ele veio conversar comigo onde eu errei. Eu mostrei esse versículo aqui, ó.
E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiam a homens fiéis. Em vez de pegar um obreiro pronto, que vem de longe, e jogar a confiança toda nele, ensina, prepara, cria um grupo de estudo. Ensina homens fiéis. E quem é mais fiel do que aquela pessoa que aceitou Jesus lá na sua igreja, na sua pregação? Quem que é mais fiel do que esse? Quem que merece toda a atenção, todo o respeito, todo o ensino do que aquele que se converteu na sua própria igreja? E depois ainda vem o segundo versículo que eu li. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. Se o sujeito não presta, não produz nada, Deus tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Se é uma pessoa honesta, decente, um cristão, cumpridor daquilo que está escrito, o próprio Deus melhora ele. A vara que dá fruto, Deus limpa para que dê mais fruto. Sabe aquele irmãozinho que aceitou Jesus lá na tua igreja, que ninguém acredita nele? Ele pode ter um chamado de Deus, mas ele precisa ter treinado, ensinado. Tem um livro inteirinho aqui para ele conhecer. Escolha os homens fiéis. Ensina as escrituras para ele. Crie um grupo de trabalho de confiança. De confiança. A tua igreja, o teu trabalho, o teu grupo vai prosperar. Porque é tendência natural. O que produz fruto, Deus limpa para que dê mais fruto, está escrito. Não pega o cara laço lá na rua e dá autoridade para ele sobre a igreja. Não, 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 não. A não ser que Deus, o Todo-Poderoso, fala, não, esse aqui eu mandei aqui para você aproveitar. Ele é o dono da obra. Ele é Deus, é ele que manda. Tudo é dele, a obra é dele. Mas se não, cabe a mim, cabe a você, cabe aos que conhecem, ensinar, preparar, mostrar como é que faz. Esse homem que se converte lá na tua igreja, esse homem que se torna seu discípulo, esse homem que aprende contigo, vai ser fiel, vai andar direito, não vai aprontar, não vai levar metade da igreja junto com ele para criar. Tem gente que está afim do dinheiro. Olha o versículo. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Se o sujeito tem a vida torta, vai doutrinar tudo errado. Não vai doutrinar o novo convertido em Cristo. Vai doutrinar nele. Aí ele vai embora, leva todo mundo junto. É isso que acontece. Agora, se doutrina de forma correta, ensina de forma correta, aí entra a providência divina. E limpa toda vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Se você escolhe um homem fiel, uma mulher fiel, e você ensina a Bíblia Sagrada, ele aprende, daí ele vai começar a aprender com Deus. Ele pega a vara que dá fruto, limpa, e como é que ele limpa? Através da palavra. E ela vai dar mais fruto. De repente, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que ninguém dava nada, se torna um obreiro. Deus dá dons naturais, dá dons espirituais e se torna uma bênção dentro da sua igreja. Por quê? Cumprimento das escrituras. Né?
É valorizar aquele homem fiel, aquela mulher fiel. E depois, quando Deus toma conta da situação, se torna uma bênção. Se torna um ganhador de alma. E gozado é o seguinte, né? O provérbio diz pra gente ganhar alma que é sábio. Mas na verdade quem ganha é Deus. É Ele que salva, Ele que cura, Ele que batiza, Ele que liberta, Ele que faz sinais, prodígios, maravilha. Então Ele faz tudo. Mas Ele nos concede a graça de sermos parceiros dele. Né? E aí nos chama ainda de ganhadores de almas. É a própria Bíblia que fala isso. O que ganha alma, sábio é. Seja sábio. Ganhe almas.